nós já estivemos conversando aqui não tem muito tempo. E eu queria perguntar a vocês, em relação à liberdade, ao uso de tecnologia, em relação ao respeito aos direitos fundamentais, nós estamos melhor ou pior hoje em relação à última vez que a gente conversou? Prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu creio que tecnologicamente nós estamos melhor, mas em termos jurídicos eu penso que estamos sempre pior. E por quê? Porque a tecnologia vem sendo vista como um perigo, como um risco, justamente porque ela é um veículo para a veiculação de ideias sempre. Durante muito tempo, a gente tem assistido no Brasil e no mundo as redes sociais, sobretudo, como um veículo tecnológico que veicula ideias, que veicula palavras. Se a gente entender que essa tecnologia e a palavra são um perigo, claro que, sem dúvida alguma, a tecnologia vai também se transformar num perigo. Isso é muito ruim. Emerson. Bom, prazer imenso estar aqui. Tudo bem, André? É um prazer encontrá-lo aqui novamente. Mota, o que eu penso é o seguinte, existe um fenômeno, na verdade, que está acontecendo, que decorre da própria evolução da tecnologia, né? Nós passamos aí por um momento de transição tecnológica, uma revolução tecnológica, que até a sociedade tem dificuldade de acompanhar, né? O que eu mais percebo em relação às pessoas, quanto em relação também aos operadores do direito, é justamente o desconhecimento das tecnologias, né? Muita gente, acho que todo mundo até, né, gosta de trabalhar com Facebook, gosta de brincar com Facebook, com rede social, mas não entende o potencial da ferramenta, o que ela pode ser feita e todas as ferramentas e recursos que ela pode disponibilizar, né? E isso tem causado uma série de problemas, né? A gente veio de uma evolução que a própria sociedade não está acompanhando a velocidade da tecnologia. E isso, obviamente, está refletindo no direito também, né? Que o direito já tem essa questão tradicional de ele demora naturalmente a responder aos anseios e às situações, né, os litígios que acontecem na sociedade. Então, acho que essa junção de coisas, a falta de conhecimento das pessoas relacionadas às novas tecnologias e, sobretudo, aos operadores do direito, inclusive, tem causado esse tipo de celeuma. Ajuda muito a acabar mitigando, acabar prejudicando direitos fundamentais, né, justamente porque não se entende nem direito à tecnologia e muito menos o direito a ser aplicado nesses casos. Então, acaba virando uma balbúrdia, uma salada ali que complica bastante a situação e acaba prejudicando direitos fundamentais. Mota, se você me permite, ainda sobre esse ponto, uma coisa interessante é assim, a gente viveu durante muito tempo, e eu acho que o humanismo se baseia nisso, e o humanismo construiu todo o nosso mundo moderno, na fascinação diante do novo, né? E a tecnologia é algo que promove sempre o novo. A gente agora enxerga o novo como um problema. O novo nos assusta. Isso é típico de, enfim, épocas absolutamente arcaicas. Nós temos todas as ferramentas para lidar com o novo, nós temos inclusive a própria tecnologia para rebater o novo que pode prejudicar, mas nós estamos assustados diante do novo, diante da possibilidade de que o novo seja ruim, seja algo tóxico e etc. A democracia, ela é justamente o lugar de junção do bom e do ruim. Pela democracia e pela liberdade, nós conseguimos fazer com que o ruim seja expurgado e fique o bom. Essa é a graça da democracia, essa é a graça da modernidade, por isso que o novo deve fascinar e não assustar. Mas a gente inverteu esse papel. Nós estamos feito crianças diante da tecnologia assustados. E isso é o grande problema. É uma forma também, o problema não é a tecnologia, é a forma como nós estamos enxergando a tecnologia. Mas, ouvindo o que vocês estão dizendo, eu fico pensando que a gente está vendo dois fenômenos nesse momento em que a gente vive. Um avanço cada vez mais rápido da tecnologia, como o Emerson falou. A maioria das pessoas já não entende como a tecnologia funciona. Exceção feita a um pequeno grupo, que são programadores, que são pessoas ligadas à tecnologia. A grande maioria das pessoas não entende. E nessa grande maioria, eu incluo as autoridades. Autoridades que estão encarregadas de regulamentar, de fazer leis. Elas não têm a compreensão de como isso funciona. Então, primeiro ponto é o avanço e cada vez maior. Daqui a pouco vem inteligência artificial de uma forma maciça, vem robô, vem carro autônomo,
vem tecnologia de satélite. Ao mesmo tempo, nós assistimos uma erosão do que a gente entende como liberdades civis ou direitos fundamentais. É uma coincidência que essas duas coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo? Essa erosão é, de certa forma, provocada pela tecnologia que deu voz a um cidadão comum? Queria a opinião de vocês. Olha, eu atribuo muito isso a esse olhar mesmo que a gente estava mencionando, um olhar assustado. Por que que isso é importante? Vamos para uma questão prática. As redes sociais. Então, a gente tem ali tecnologia, a gente tem ali direitos fundamentais, que sobretudo da liberdade de expressão, e a gente tem esse susto das autoridades. Esse susto aparece como? Na prática. Aparece no momento em que as autoridades não se contentam em punir o uso inadequado, por exemplo, de um discurso. Então, a liberdade de expressão foi usada inadequadamente, eu tenho de punir. Isso existe. Que é um problema antigo. Isso não foi inventado com as redes sociais. E nem a tecnologia ou a novidade são um problema para a punição. Veja, a gente tem crimes e homicídios de tudo quanto é jeito na modernidade. Cada vez mais a tecnologia, inclusive, torna homicídios mais novos, ou enfim, o empreendedorismo também atinge aos criminosos. No entanto, a gente tem um Código Penal que é de 1940. A gente tem esses crimes que podem atingir, portanto, podem punir essas pessoas. O que as autoridades, em relação a redes sociais de liberdade de expressão, querem não é punir, elas querem evitar o ilícito, elas querem evitar o risco. E quando você evita ou deseja evitar o risco, é porque você está com medo. E se você está com medo e quer evitar o risco, você evita tudo, não só o risco. Evita o lícito, evita o exercício do direito e evita a possibilidade de que a sociedade evolua. Esse é o grande problema. Quando um país, diante da tecnologia, se curva de forma amedrontada, e não querendo apenas punir o excesso, mas evitar todo e qualquer ilícito, ele age de forma policialesca. É isso. Você está na rua, por exemplo, na calçada, e você é assaltado, bom, aquela pessoa vai ser punida. Agora, se você não cogita a possibilidade de que possa haver um assalto, você precisa de polícia. E precisa de polícia ostensiva. E isso dentro das redes sociais, dentro do exercício da liberdade de expressão, um Estado policialesco é um Estado completamente fora do eixo democrático. Eu penso, eu volto a bater nessa tecla, Mota, porque no dia a dia forense, a gente pega essa situação, no dia a dia forense, eu já passei por situações em que, por exemplo, a gente vai fazer uma identificação de um perfil fake ou de uma pessoa desconhecida que cometeu de fato um crime, né, uma incitação ao crime, algo grave, ameaçou alguém de morte, alguma situação grave mesmo. Já tive situações que eu fui conversar com o juiz pedindo para despachar com ele, para ele conceder uma tutela de urgência, né, para identificar essa pessoa, que fosse oficiado, por exemplo, a determinada plataforma, a entregar os dados de conexão de IP daquela pessoa, né? E teve uma determinada situação que a gente conseguiu encontrar o IP dessa pessoa por um e-mail que a gente descobriu que ele tinha enviado. O juiz simplesmente ele pôs na cabeça dele que a gente tinha invadido o computador de alguém. Eu falei, não, excelência, não invadiu nada, está dentro do IP, do código-fonte do IP. Não, mas se você acessou o código-fonte, você invadiu. E era uma questão de ferramenta. Do e-mail. Do e-mail. Uhum. A gente pegou o e-mail, você vai lá procurar, abrir o código-fonte, e aí eu tive que sentar, literalmente, pegar o computador, apresentar para o magistrado e falei, excelência, não é. Então eu vou ensinar o senhor a hackear agora, já que o senhor está achando que hackeou alguma coisa. Mostrei para ele como fazer, ele, nossa, eu não sabia disso. E a partir dali ele resolveu dar seguimento. Então, essa dificuldade é até assustador, né? A gente vê um juiz agindo dessa maneira, achando que o simples termo, né, a falta de conhecimento básico de tecnologia, você fala, não, a gente acessou o código-fonte, ele automaticamente ele já tem uma fantasia até de que houve uma invasão. Eu falei, não, de forma alguma, você pode fazer isso no navegador. Por exemplo, você tem qualquer e-mail, que é web e-mail, né? E você procurar o código-fonte, você consegue achar determinadas informações até de IP dentro dele. Ou se você utilizar uma ferramenta como o Outlook, por exemplo, ou similares, e você abrir, você consegue identificar essas situações, de onde saiu a conexão, sem necessariamente ter invasão, ou seja, não existe ilícito nenhum. Então, essa falta de conhecimento acaba prejudicando muito. E muitas vezes tem essas respostas, eu acredito, André, exageradas às vezes.
Né? Não, a gente vai fazer... a gente tem acompanhado, inclusive, no último programa que a gente participou, a gente falou sobre o julgamento, um pouco do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Logo depois teve a continuidade do julgamento. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo, porque a impressão que eu tive é que os ministros não faziam a menor ideia do que eles estavam tratando. Né? E tanto é que o voto do Toffoli, quando ele relatou todos as preocupações dele, vamos dizer assim, as alterações do artigo 19, ele criou uma lei dentro do artigo. Né? A propositura dele era de reforma total do Marco Civil da Internet, colocando uma série de artigos substituindo o artigo 19. Então, assim, eu falei, mas ele não está nem entendendo, acho que a impressão que eu tive é que ele nem entende do que ele está tratando. Né? E teve até declarações, né, na própria sessão de julgamento em que ministros falaram absurdos. Mas isso também não se aplica ao legislador? O nosso legislador entende o que ele está legislando? Perfeitamente. Eu acredito que aí é pior ainda, né? Porque a gente, como operador, né, Marcílio, a gente vê justamente isso, porque o texto da legislação é extremamente precário. O texto do Marco Civil da Internet é mal feito, apesar de ser o melhor que a gente tem hoje, né, e terem sido muitos anos ali de debate para se chegar àquele texto, houve muito problema. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, brasileira, ela foi praticamente copiada da legislação europeia. Não se teve uma iniciativa de criar uma coisa realmente nova e legitimamente brasileira. Né, foi uma coisa meio importada. Então a gente começa a pegar esses penduricalhos e encaixar na legislação. Mas isso acontece porque... de alguma forma surge, de repente, um senso de urgência, né? Sim. Precisa-se fazer uma regulamentação. É um absurdo que não exista uma regulamentação, e aí faz uma regulamentação qualquer, de qualquer jeito, que não se aplica. Exato. Fica uma questão, um buraco técnico, porque muitas vezes a gente não consegue, olha, eu precisava de um dispositivo aqui para explicar determinado assunto, mas eu não consigo desenvolver isso dentro do que tem na lei. A gente acaba jogando na mão do juiz a possibilidade de ele criar uma jurisprudência. Muitas vezes essa jurisprudência sai errada, né, porque aí ele vai colocar o entendimento dele de uma coisa que ele não entende, né, e a coisa vai se complicando. Então vai virando uma bagunça todo o ordenamento, porque aí a legislação já vem precária, cheia de falhas, o juiz, na hora de aplicar, ele não entende isso também, ele aplica errado, muitas vezes cria, inova coisas que ele não poderia fazer. Então entra num conflito geral, né, porque existe até uma questão de separação de poderes, que até o que um pode fazer ou não, se o juiz pode legislar ou não, e vira essa desordem, né, esse caos. Né? E eu acho que isso tem sido muito preocupante. Né? Isso eu digo com propriedade, até porque quando eu ministrava aula, inclusive, para advogados, quando a gente foi fazer peticionamento eletrônico, tinha advogado que, na época, não sabia o que era um PDF. Né? E quando a gente foi falar de Java, de assinadores, certificado digital, eles ficaram horrorizados, eles não sabiam como que era o funcionamento, para que servia aquilo. Não, mas o que é um certificado digital? Por que eu tenho que usar isso? É uma ferramenta de segurança, mas o que eu faço? Então, é geral isso. Né? E vira justamente cai nessa situação. E isso acaba facilitando muitas vezes que pessoas mal intencionadas acabem distorcendo os direitos fundamentais por conta disso. Não, a gente vai fazer, já aproveita essa situação e faz. Então, eu vejo muito isso acontecendo. Né? Aproveitando de situações também e acabando prejudicando, em última instância, o direito, né, das pessoas. Eu acho que essa confusão que acontece do direito com a tecnologia que o direito não entende torna essa situação toda mais complicada. Eu me lembro de uma época, eu me lembro isso claramente no Rio de Janeiro, em que a polícia lutava para conseguir fazer audiências judiciais por videoconferência. E isso era uma dificuldade. O judiciário não queria fazer isso. Eu me lembro de uma vez que um desses grandes traficantes, ele era levado para o fórum para fazer audiências, aí você tinha que mobilizar helicóptero, um aparato de segurança gigantesco, e o judiciário não queria usar a videoconferência. Aí veio a pandemia e tudo agora é virtual. Até julgamentos importantes são virtuais. Sim. Tudo passou a ser viável, né? Tudo passou a ser viável e... Eu creio que a gente... Por isso, exatamente por esse ponto... Veja, a tecnologia, ela não pode estar na mão do juiz, apenas do juiz. O juiz trabalha sozinho. O legislador, ele trabalha em conjunto. Conjunto com quem? Conjunto conosco.
Ele está lá nos representando. Como é que se faz, ou deveria se fazer, uma lei? Bom, aquela lei tem de ser uma pesquisa pública, tem que se fazer audiência pública, as pessoas têm que debater com a sociedade, etc, etc, ouvir diversos setores, e aí a lei ser resultado disso. Um julgamento não é assim. Um juiz não julga dessa forma, sobretudo um juiz de primeira instância. Então é por isso que questões complexas não podem ser resolvidas por um juiz e sim por um legislador. Essa é a bizarrice de nós termos, por exemplo, uma regulação de redes sociais, que é uma questão complexa, que envolve diversos setores, inclusive é uma questão transversal, interdisciplinar, e a gente está com isso na mão de um juiz ou de alguns juízes. Por isso essas falas totalmente dantescas que a gente tem visto no STF, até curiosamente, até engraçadas, se não fossem trágicas, seriam engraçadas, porque aquilo tudo é verdade, né? Não é só um debate. Mas isso devia estar com o Congresso. Estando com o Congresso, a possibilidade de interferência de todos nós é muito maior do que no julgamento. Esse é o grande problema. E mais, quando você tem um juiz precisando acessar a tecnologia para controlar um discurso, aqui me parece ser um problema invertido. Você precisa entender os direitos fundamentais como o grande modelo a ser seguido pelo judiciário. Então eles precisam olhar para as questões tecnológicas como assim, da seguinte forma: se eu não entendi, se isso daqui é um negócio complexo, se isso aqui não está totalmente na minha mão, o que vale? Bom, vale o direito. Mas eles fazem o contrário, eles precisam entender então toda a complexidade tecnológica, porque eles não querem fazer o direito valer, eles querem fazer valer o controle sobre o direito. Então a inversão da percepção do que vale mais, se o controle ou se o direito fundamental, também leva a essas bizarrices, me parece. Agora, a gente, antes de te passar a palavra, Emerson, queria só trazer um outro aspecto aqui, porque a gente tem visto manifestações desse fenômeno fora do Brasil também, né? Antes do Elon Musk comprar o Twitter, havia uma grande interferência das agências de segurança americanas no Twitter, FBI, CIA, dizendo ao Twitter, né, antes do Elon Musk comprar, o que podia ou não ser publicado. Recentemente, a gente teve notícias da polícia alemã fazendo operações de busca e apreensão na casa das pessoas que fizeram postagens consideradas como discurso de ódio. A mesma coisa acontecendo também no Reino Unido. O que isso significa? Que esse problema é um problema comum? Qual é a sua interpretação disso? Essa questão do discurso de ódio, sobretudo. Discurso de ódio, veja, é preciso a gente sempre reforçar. Negacionismo, discurso de ódio, desinformação, fake news, nada disso está legislado. Então, quando o judiciário entra nessa seara, já entra mal. Nem aqui, nem na Alemanha, nem no Reino Unido. Em alguns locais houve legislações que foram feitas nesse sentido e agora eles estão voltando atrás justamente porque elas começam a atingir indevidamente os direitos fundamentais daqueles países. Então, quando você regula o discurso de ódio, veja, por exemplo, eu acho que o discurso de ódio talvez seja um bom exemplo. Como é que você coloca? Você consegue colocar discurso de ódio numa lousa? Isso aqui é discurso de ódio, isso aqui não é. Esses são os discursos de ódio. Não tem isso. Você tem uma boa definição para discurso de ódio no seu livro. Que você diz que discurso de ódio é aquele discurso que visa destruição do outro. Eu acho essa uma boa definição. Pois é, isso seria um possível limite para a liberdade de expressão, e isso te poderia chamar de discurso de ódio também, ou limite, porque se você quer, com o seu discurso, enfim, destruir o outro, você não quer o debate. Né? Então, enfim, se você não promove o debate, não dá para você pensar que você deseja a liberdade de expressão saudável, qualquer coisa do gênero. Agora, o que a gente chama hoje de discurso de ódio, correntemente o judiciário chama, é o discurso que as pessoas sentem como de ódio. Sim. Então, a sensibilidade do outro é que vai fazer com que eu possa ou não dizer algo. Aí você impede a minha... Não há um critério objetivo, claro... E aí como é que você trabalha isso no judiciário? Né? Você entrega a subjetividade do juiz, se você entrega a subjetividade do juiz, cada um vai decidir de um jeito e a gente não sabe o que pode e o que não pode, claro, acaba criminalizada a própria essência da liberdade de expressão.